Nesta videoaula, eu vou te ensinar a fazer uma técnica, uma combinação de cor. Eu vou fazer, aplicado no pincel, esse esmalte alcalino é o EC6319, é o Esperança, é da Arte Brasil, e eu vou aplicar 3 demãos intercalando secagem no pincel. A peça é um vaso de parede, ele tem um furinho aqui atrás. Então, primeiro eu vou fazer um contorno aqui no vaso usando um grafite, porque assim eu crio uma moldura isolando, para não escorrer o esmalte aqui no fundo, para não colar na placa refratária. O grafite desaparece durante a queima e ele serve como um isolante. O esmalte, ele está numa densidade bem cremosa. Eu vou aplicar, então, 3 demãos intercalando secagem. Primeiro, com um pincel de virola redonda, eu vou fazer os cantos, aquela linha de contorno. Vou contornar todo o vaso de parede. Apliquei 2 demãos nas bordas, contornando todo o vaso. E agora, eu vou aplicar, então, uma camada deste esmalte no sentido vertical. Em uma superfície bem lisa, assim, você pode aplicar primeiro na vertical e depois a segunda demão na horizontal. Ou então, já vir fazendo pinceladas assim, cruzando vertical e horizontal. Pinceladas curtas, bem devagar. Porque se você cruza, esfrega de qualquer jeito, às vezes a aplicação do esmalte no pincel pode ficar um pouquinho marcada. Então, se você segue este padrão, pode ficar mais interessante. Agora eu vou aplicar uma segunda camada. A primeira predominou pinceladas no sentido vertical, agora eu vou aplicar neste outro sentido a segunda camada. E depois aplicarei a terceira e última camada, pincelando na vertical e na horizontal, e vou queimar a 1000 graus. Fiz a queima e eu achei que ficou lindo o tom. Essa é a Frida, viu, minha gata? Vai deixar eu mostrar pro pessoal o resultado? Oi, Ergo. Tá, então esse foi o resultado da primeira queima. E o que eu vou fazer agora é algo que me encanta muito, é uma requeima. Eu gosto muito do resultado da alta temperatura. E o meu forno, o forno que eu tenho hoje, ele chega a 1000 graus. E como eu consigo um efeito de alta temperatura? Fazendo a requeima. Eu até tenho alguns vídeos que eu ensino, falo mais sobre a requeima. E a peça esmaltada, ela pode voltar para o forno quantas vezes você quiser. Então, o legal é você fazer testes, porque tem alguns tons de esmalte que na requeima às vezes não fica tão bom. E tem outros que ficam lindos. Então, por exemplo, esmaltes reativos, eles sobre esmaltes de cobertura, geralmente fica muito legal, dá muito certo. Eu vou fazer agora a aplicação desse tom aqui, que é um tom da Arte Brasil, é o marrom canela reativo. Ele é o código EC3800. Ele é um tom maravilhoso. E vou queimar novamente a 1000 graus, depois eu mostro o resultado para você. E eu utilizo uma bombinha assim, uma bombinha manual, que eu coloco aqui o produto bem peneirado, coadinho, faço uma área de trabalho forrando com jornal, posso colocar dentro de uma caixinha de papelão, coloco a minha peça sobre um torno e vou pulverizando. Dá uma olhada no meu vídeo que eu explico fazer esse processo. E volta para o forno para a segunda queima. E geralmente os resultados são incríveis. Então vou aplicar e queimar novamente a 1000 graus e depois eu mostro o resultado para você. Eu vou fazer a requeima utilizando o marrom canela reativo.
Primeiro passo, mexa bem. Quando eu vou utilizar o método de aplicação, que é a pulverização, que eu uso uma bombinha assim manual, eu gosto de coar o esmalte, porque às vezes fica algum gruminho e pode ficar entupindo. Então, em uma malha bem fininha, numa peneira, você pode coar primeiro. Para o método da pulverização, não há necessidade de você colocar o CMC. Abasteça a bombinha e sempre que você for aplicar, de vez em quando você para, dá uma mexidinha e aí vem pulverizando, cobrindo toda a peça. Pode ser de 2 a 3 camadas. Vou aguardar secar bem para depois aplicar outra camada. Observe que ele vai secando e ficando com um tom mais clarinho. Quando ele ficar todo assim clarinho, ele secou, eu já posso aplicar uma segunda camada. E eu vou queimar a 1000 graus. Depois eu te mostro o resultado. Gostei muito do resultado da requeima. Vou colocar aqui no meu jardim e fazer um vídeo para você ver. Olha como ficou muito lindo com esse efeito esfumado neste vaso. Então essa foi uma opção de combinação de esmaltes.